qual que é a diferença entre uma e outra? Quando que eu vou usar o going to e quando que eu vou usar o will? Tem uma regra para isso? Existe uma explicação para quando eu vou utilizar uma ou outra? E, gente, sim, tem na teoria, na parte teórica do inglês, eles explicam. Existe uma explicação para quando você usa o will e para quando você usa o going to. Só que, ó, eu vou te dar uma perspectiva aqui diferente para você pensar sobre isso. Se você, na hora de falar inglês, sabe as duas estruturas, você tá falando com o nativo lá, por exemplo, você vai para uma viagem ou no seu profissional, você tá numa reunião falando inglês, por exemplo, ou você tá lá fazendo compras, ou você tá lá na imigração ali, no aeroporto. E na hora de falar, eu vejo muitos brasileiros, ó, vai falar uma frase, aí a pessoa fica, meu, tem o will ou going to. Em qual situação agora eu vou ter que utilizar cada uma deles? Cada uma das estruturas. Então, existe uma diferença, só que na hora de falar, você não precisa ficar pensando para entender a diferença. O que veio na sua cabeça, você vai lá e você fala. Por quê? Porque o nativo ele vai te entender da mesma forma. Uma das principais razões que faz as pessoas travarem no inglês é ficar totalmente apegado à gramática, a se tá certo ou não. Só que se você reparar no próprio português, até eu cometo erros de gramática no português. Só que as pessoas conseguem me entender, eu consigo expressar minhas ideias, fazer com que a pessoa do outro lado me entenda, entendeu? Eu vou te explicar essa diferença, mas ó, lembra disso, não se apega à gramática na hora de falar. Se você usou o going to ao invés do will, no contexto que era para ser falado, não tem problema, tá? A pessoa do outro lado vai te entender da mesma forma. E olha só, quando que você vai usar o will? Galera, de acordo com a teoria do idioma, você vai usar o will quando você tá falando sobre algo incerto. Você não tem certeza ainda que aquilo vai acontecer. Ah, meu, eu vou jantar. Vamos supor, talvez eu vá jantar amanhã no Outback. Maybe, que é o talvez, né? Maybe I will have dinner at Outback. Ou seja, alguma coisa incerta. Você não tem certeza ainda daquilo, tá bom? Agora, primeira situação que você usa o futuro usando o will. Incerteza. Segunda situação, quando você tá dando a sua opinião. Você tá dando a sua opinião, por exemplo, ó, na minha opinião, o Brasil vai perder o jogo lá. Ó, in my opinion, na minha opinião, Brasil ele vai perder, will lose, ou seja, eu tô expressando minha opinião. Então, quando eu tô falando da minha opinião sobre algo que é incerto, você pode preferencialmente utilizar o will. Beleza? Então, essa é a segunda teoria, essa situação que você vai utilizar o will na prática, tá bom? Agora, o going to já é diferente. O going to você vai utilizar quando você já tem certeza do que você vai fazer. Ou seja, quando algo é mais certo, quando algo já está planejado, quando é um plano que você fez ali e você já tem quase certeza que aquilo vai acontecer. Então, quando é algo mais certo, por exemplo, ó, eu vou viajar para o Canadá. É algo certo, já comprei a passagem. I'm gonna travel to Canada. Meu, eu marquei aqui de treinar à noite. I'm gonna work out tonight. Entendeu? Então, quando é algo mais certeiro, mais certo, planejado, você vai usar o going to. Quando é algo mais incerto ou simplesmente a sua opinião, você vai utilizar o will. Na teoria, essa é a diferença entre quando você usa uma forma ou a outra na hora de falar sobre o futuro. Só que lembra do que eu falei. Na hora de falar, não fica pensando assim, ó, agora eu vou falar da minha opinião, então o certo é usar will ou going to. Não! O que vier na sua cabeça na hora que você estiver falando inglês, você vai lá e você usa. Porque isso vai tornar a sua fala no idioma mais fluida. Você não vai travar. Você vai conseguir formar suas frases, se comunicar com mais eficiência, tá bom? E com o tempo, com a prática, naturalmente, automaticamente, isso vai ficando automático. Você nem pensa, vai saindo as coisas naturalmente. Só que no começo, você vai ter essa de ficar pensando em qual estrutura utilizar, simplesmente vai lá e fala o que veio na cabeça primeiro.